ficaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fazer uma oração de gratidão a Deus, de adoração ao nosso Deus. Senhor, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, nesse tempo para te adorar, Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos, juntos, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor prometeu, estaria conosco onde 2 ou 3 estivessem falando no teu nome, o Senhor estaria, Pai, presente. Com certeza, a tua palavra não é mentirosa. O Senhor está aqui presente. Deus, desejamos de ti, Pai, desejamos um coração limpo, um coração de adorador, e um coração que esse ano de 2001 seja abençoado por ti, Pai. Em gratidão a ti, Senhor. Tudo que fez no ano de 2020, mesmo com pandemia, o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, 54. Sossegado.
aberto com o pastor Denis. Boa noite, irmãos. Graça e paz, podemos assentar. É uma alegria poder, depois de um longo tempo, retornar a esta casa. Mais uma vez, me alegro com os irmãos por esta ocasião tão maravilhosa que é o culto do Senhor. Irmãos, que é bem interessante e é muito bem importante para o nosso tema que iremos tratar hoje, né, de uma forma geral neste culto. A pergunta de número 32 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto, ou seja, no pacto da graça que ele manifestou através de Cristo? A resposta é: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto quando ele livremente provê e oferece aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele, exigindo fé como condição de interessá-los nele, promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé com todas as demais graças salvadoras e para habilitar a praticar toda santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus, e como caminho que Deus lhes designou para a salvação. Tiago 2, versículos 18 a 23, vão dizer o seguinte: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Chamado amigo de Deus. Essa pergunta do nosso catecismo maior, ela trata de um tema tão importante que é a fé. É o que é o instrumento pelo qual nós nos achegamos diante de Deus. O meio pelo qual Deus ele vai dar a nós todas as graças salvadoras por meio do Espírito. Fé, uma palavra que está tão na boca das pessoas no cotidiano, em todos os momentos. Fé em ver o verdadeiro Deus que nos regenera, que nos transforma, que trabalha, transforma o nosso caráter e o nosso viver. Como que anda a tua fé? Como que você tem demonstrado a sua fé no seu dia a dia? Será que a sua fé ela é simplesmente uma fé que é expressa apenas pelas palavras, mas o seu viver e a sua atitude ela está com contradição com essa fé que você diz professar? Como você tem vivenciado a sua fé? É baseado nessa pergunta do nosso catecismo maior, eu quero convidar os irmãos nesse instante à reflexão e ao momento de confissão dos nossos pecados. Será que eu tenho vivenciado de fato a fé e caminhar, elas sejam condizentes com a fé que nós professamos? Por isso queremos pedir ao Senhor nesta noite perdão pelos nossos pecados. Perdão porque muitas vezes não agimos de acordo com a fé, não andamos de acordo com a tua santa palavra. Temos palavras, ó Deus, pensamentos, atitudes que não são agradáveis a ti, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, o entristecem os nossos irmãos. Que a nossa vida, que a nossa fé, ela seja de fato marcada, Senhor Deus, pela coerência com aquilo que nós pregamos e com aquilo que nós vivemos. Que o Senhor nos ajude a expressar a fé legítima, a confiança legítima no Senhor. Porque tantas e tantas vezes nós temos vacilado, Senhor. Tantas vezes no íntimo do nosso coração nós temos muitas vezes deixado de acreditar no Senhor. Temos dado ouvido às notícias que estão ao nosso redor e muitas vezes aquilo nos atemoriza, nos causa ansiedade. Andamos, ó Senhor, cheio de tantas e tantas coisas que desagradam a Ti. Por isso te pedimos perdão, ó Deus. Clamamos a Ti, perdoa-nos pelos nossos pecados. Sabemos que o Senhor, ó Deus, nos deu o Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, para ser este mediador do pacto, para nos dar a fé verdadeira, para confiarmos nele e caminharmos, ó Deus, de acordo com a Tua santa palavra. Também neste instante, Senhor, oramos, rogamos ao
Pai, por todas aquelas famílias que se encontram nesse momento enlutadas. Ainda estamos vivendo dias difíceis, ó Deus, dias em que muitas pessoas têm sido ceifadas por este vírus que está, Senhor Deus, no nosso mundo. Ó Deus, tantos ainda, Senhor Deus, têm lutado, ó Pai, para recuperar, Senhor Deus, das debilidades causadas por esta pandemia, sejam elas econômicas, sejam elas sanitárias, sejam elas, ó Deus, de saúde. Pedimos que o Senhor dê graça ao teu povo que está espalhado por toda a face da terra, que tem sentido os efeitos dessas catástrofes. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa e não podem, Senhor Deus, congregar, ó Pai, porque muitas vezes estão atemorizados por conta deste vírus. Ou, ó Deus, mesmo, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, medidas sanitárias, ó Pai, restritivas, importantes por causa da condição da sua saúde. Rogamos ao Senhor que o Senhor dê o consolo, que o Senhor dê alegria, Pai, a essas pessoas. E, ó Deus, rogamos para que o Senhor nos livre desta praga, para que logo possamos voltar àquilo que nós já vivenciávamos e experimentávamos juntos na tua casa. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos que perderam parentes queridos, os nossos irmãos que estão enfrentando, lutando com outras enfermidades, com outras circunstâncias. Sê com cada um deles. Assim nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abrir a sua Bíblia nesse momento para fazermos uma leitura congregacional, uma leitura de forma responsiva. Na carta aos Hebreus, nós vamos ler do capítulo 11, dos versículos 30 até o versículo de número 40. Hebreus, capítulo 11, versículos de número 30 ao versículo de número 40. Peço aos irmãos que nós nos coloquemos em pé para fazermos essa leitura de forma alternada. Hebreus, capítulo 11, versículos 30 a 40. Diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir-me o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nesse instante, quero pedir que a nossa irmã Sueli, nos conduza em uma oração de gratidão a Deus.
Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, para nos alimentar da tua palavra, Senhor. Abençoa esse lugar, Senhor, porta aberta, Pai, sem perseguição, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa outros lugares que precisam da tua mão poderosa para poderem te louvar, te agradecer. Esteja conosco, Senhor, e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda em pé, quero convidá-los para que nós continuemos agora a cantar ao Senhor nosso Deus louvores. Nós estamos aqui hoje com o Guilherme e a Débora, que estão nos conduzindo nesse momento, em especial hoje, cantando conosco alguns cânticos de exaltação ao nosso Deus. E se você veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, eu vou pedir para você que depois procure um dos nossos diáconos, o José João, que está ali no fundo, que está ali com um gasofilaço no final. O irmão pode levantar a sua mão, que acho que ele vai até você e pega o seu envelope e coloca ali. Ou também temos as nossas transações digitais, que você também pode entregar ali nos seus dízimos e as ofertas deste modo. Esse momento de ofertas vai acontecer durante o primeiro cântico em que nós cantaremos, certo? Somente ponho a minha fé na graça no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prosa suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ele orou para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O fim mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Todas as coisas, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor, ó Deus, nos salvou. Nós estávamos cegos em nossos delitos, em nosso modo de viver, ó Deus, longe de ti. Mas o Senhor, ó Deus, iluminou os nossos olhos e pela fé nós cremos no Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmão, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ainda na carta
aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo de número 3. Hebreus, capítulo 11, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Sim. Antes, irmãos, nós chamamos até à frente as crianças que receberão ali a instrução com a irmã Kátia nesse instante, né? Quero pedir que nosso irmão João nos conduza em uma oração pelas vidas da Kátia, que está neste momento com as nossas crianças. Obrigado, Senhor, pela vida de João, Senhor, que está disposto a servir, pela professora que está aqui disposta também a te servir e a orientá-lo no caminho do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida deles. Que o Senhor coloque a mão naquele momento, para que eles possam estar alegres servindo ao Senhor naquele momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse instante, vamos fazer a leitura de Hebreus capítulo 11, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Hebreus 11, versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui, oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão sublime, Pai, porque em culto ao Senhor nós pudemos até aqui cantar louvores a Ti, orarmos a Deus, ler a Tua santa palavra, e agora nós temos esse privilégio, Senhor, de podermos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo que está aqui nesta noite, e também daqueles que estão assistindo, Senhor Deus, nessa transmissão online, que, ó Deus, o Senhor alcance o coração de cada uma dessas vidas. E que sejamos nós, por Ti, encorajados nesse ano de 2021, a crescermos mais e mais na nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a compreendermos o que é a fé e a caminharmos cada vez mais em Ti, Senhor Deus, com convicção real em quem Tu és e no que Tu fizeste por nós. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós finalizamos, como todos bem sabemos, o ano de 2020. E talvez um dos memes mais feitos aí na internet foi aquele dizer assim, vai embora logo 2020, empurrando 2020, que ninguém te quer mais aqui, está todo mundo cheio de você. Nós experimentamos algo que nunca, talvez, nós, como nação, como mundo, passamos na nossa geração especificamente, em se tratando desta pandemia do coronavírus, em se tratando de todas as coisas que aconteceram no ano de 2020, quantas e quantas mudanças nós passamos e vimos, quantos cenários distintos nós vimos. Nós nos lembramos que no começo do ano, lá em meados de março e abril, quando a pandemia já estava lá começando aqui no país, mas estava já no seu auge ali na Europa, você olhava na tela da TV aquelas cidades como Milão, cidades como famosas como Paris, todas ali desertas, todos trancados dentro de casa. Pessoas tiveram que se reinventar para poder ganhar o seu sustento diário. Todos, de alguma forma, acabamos sendo afetados por esta pandemia, de alguma forma boa, de alguma forma ruim. E lendo uma entrevista na revista Veja, de um grande cantor, um cantor que é conhecido de todos nós, chamado Andrea Bocelli, um cantor de ópera, que tem por uma sua profissão de fé cristã católica, ele fala que foi um dos exatos momentos ali em abril, em plena Páscoa, ele estava cantando numa catedral vazia,
onde ele normalmente cantava quando tantos fiéis que iam celebrar ali na Páscoa, a Páscoa na Itália, se juntavam a ele, ou se juntavam para ouvir a sua voz. Ele disse que esta foi uma das coisas que nunca mais vai sair da cabeça dele. Foi um dos marcos mais, vamos dizer assim, uma das coisas mais marcantes de toda a sua carreira como cantor, como cristão, de ver aquele templo, aquela catedral enorme, vazia. E então ele, conversando em uma conversa ali com um entrevistador, ele disse que ele gravou um novo álbum, e ele disse que esse álbum que ele canta, essas músicas que ele canta, ele fala muito a respeito da sua fé. Ele diz que sem a fé, a vida é uma tragédia anunciada. Ele canta sobre a fé cristã, sobre aquilo que ele crê. Antes ele era agnóstico, depois ele tornou-se cristão. Então ele cantando sobre a sua fé naquele momento, lembrando de tudo aquilo que aconteceu nesse ano, ele disse que a fé, a vida sem a fé, a vida seria uma tragédia anunciada. Contudo, irmãos, apesar de termos muitos cantores e pessoas que pensam que a fé ela é algo fundamental na vida das pessoas, temos outras pessoas que não pensam da mesma forma. Em resposta a este comentário dessa entrevista na Veja, uma pessoa comentou, dizendo que, a respeito desta frase de Andrea Bocelli, que esperança e fé são coisas diferentes e não têm necessariamente a ver com Deus. Precisamos menos de Deus e de mais humanidade. Apesar de nós termos visto que durante o mundo em pandemia, que talvez tenha despertado pessoas para a fé cristã, para voltar-se para Deus, outras ainda assim continuaram da mesma forma, com Tomás dizendo, olha, fé necessariamente não tem que estar envolvido com Deus. E de fato, se nós formos pesquisar dentro da nossa cultura brasileira, daquilo que as pessoas entendem por fé, nós vamos ter as mais diversas definições a respeito do que seria de fato a fé. Muitas pessoas dizem assim, olha, nós precisamos de fé. Elas entendem que a fé ela é algo importante na sua vida, que é algo importante para se viver. Mas fé em quem? Mas fé em quê? O que de fato é a verdadeira fé? Será que é simplesmente uma confissão positiva que nós fazemos, quando nós cruzamos os dedinhos assim, fazendo assim, vai dar tudo certo, eu tenho fé que vai dar certo? Será que é isso que nós entendemos por verdadeiramente fé? Será que fé e esperança, elas não estão entrelaçadas de alguma forma, de uma forma bem profunda, como nós entendemos como cristãos? O que é a fé? E esta carta aos Hebreus, nestes primeiros versículos, o autor aos Hebreus vem nos dar uma simples definição a respeito do que é a fé. É claro que essa definição ela não esgota todas as nuances da fé cristã, do significado do que é a fé, do que ela opera, do que ela faz na vida das pessoas. Se nós pegarmos outros textos e juntarmos, nós vamos ter uma doutrina muito, muito profunda a respeito da fé cristã, a respeito do que é a fé. No entanto, esses pequenos versículos, esses 3 primeiros versículos, nos dão, de alguma forma, aquilo que nós precisamos saber a respeito do que é a fé. E ela nos mostra como que a fé é importante, de fato, para a vida. Mas não é uma fé cega, não é uma fé simplesmente em nada, ou um pensamento, uma confissão positiva. É a fé no verdadeiro Deus, em quem Ele é, na sua palavra, especificamente naquilo que Ele prometeu a nós, e que Ele cumpre por meio da sua fidelidade a si mesmo, por meio da sua lealdade a si mesmo. Então, o que é a fé? Enquanto temos muitos exaltando a fé cristã, outros desprezando a fé cristã, dizendo que ela não é necessária para a vida, nós temos a palavra de Deus nos ensinando o que nós precisamos, por que nós precisamos
de ter fé de fato em Deus. No capítulo 10 do livro de Hebreus, nos apresenta um quadro muito interessante, muito importante para nós entendermos a definição a respeito de fé. Nós entendemos que as pessoas a quem este autor escreveu esta carta aos Hebreus eram pessoas que estavam sendo atribuladas de diversas formas na sua vida. Eram os primeiros dias da fé cristã. Eles estavam sendo perseguidos porque as pessoas estavam sendo perseguidas porque estavam abandonando alguns costumes judaicos que eram tidos como fundamentais para se ter uma verdadeira fé. E então vieram os apóstolos, Cristo veio, vieram os apóstolos com outro ensinamento. Eles se converteram, entenderam que essas coisas elas já não tinham mais um lugar na vida das pessoas, que os sacrifícios de animais, que a circuncisão, e que determinados cerimoniais do judaísmo, cerimônias do judaísmo, já não tinham mais o seu lugar na vida das pessoas. Só que por conta disso, por abandonarem o judaísmo, muitas dessas pessoas no primeiro século, muitos desses crentes no primeiro século estavam sendo despejados de casa, estavam sendo entregues às autoridades romanas para serem presas, porque estavam abandonando a sua fé. Estavam recebendo diversas cerções na sua vida, estavam sendo cerceados no seu trabalho, não poderiam trabalhar, não poderiam comprar, não poderiam vender, estavam vivendo de uma situação bem difícil, uma situação de perseguição extrema, a ponto de que algumas pessoas estavam pensando assim: olha, é melhor a gente voltar para o judaísmo, é melhor a gente voltar para aqueles costumes que a gente tinha no passado, porque senão a gente não vai conseguir viver, a gente vai ser muito experimentado, a gente vai ser muito perseguido ao longo da nossa vida. E por conta disso, então, alguns na verdade, estavam deixando a fé cristã e voltando para as práticas do judaísmo. E o autor aos Hebreus, ele escreve então esta carta de forma magistral, para mostrar o quão superior é Cristo a despeito das práticas do judaísmo. E aqui no capítulo 10, no versículo de número 35, ele vai dar uma exortação a essas pessoas: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele estava dizendo: olha, vocês precisam continuar perseverando, vocês precisam continuar vivenciando a fé cristã de verdade, vocês precisam continuar caminhando neste caminho que nós ensinamos a vocês, a deixarem as coisas para trás. Vocês têm necessidade de crescer na fé cristã. E é dentro deste contexto de encorajamento, entendendo que as pessoas precisavam entender o que era fé, então que o autor dos Hebreus, nesse capítulo 11, ele vai nos dar essa pequena definição a respeito do que é a fé e de como que ela trabalha na nossa vida. Essas duas simples questões estão aqui trabalhadas nesses 3 versículos. O que é a fé cristã e como que ela trabalha na vida das pessoas. Ele então começa a fazer uma elucidação a respeito do que é a fé, de como que ela foi trabalhada na vida das pessoas. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, à luz deste texto que nós acabamos de ler. O que é a fé e como ela trabalha em nossa vida. O versículo de número 1 vai trazer esta pequena definição que muitas vezes a gente talvez acaba se confundindo ao querer explicá-la, demais a respeito do que é a fé. Ele vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele nos dá esta pequena definição.
E é claro que, como eu disse anteriormente, essa definição ela não vai abranger tudo aquilo que nós sabemos a respeito da fé, aquilo que as Escrituras falam a respeito da fé, mas falam aquilo que é essencial para aqueles momentos, para aqueles irmãos, naquele momento que eles estavam vivendo, e para nós hoje também. Aqui ele vai nos dar algumas palavras, que elas são muito interessantes se nós analisarmos. Nós temos várias traduções da Bíblia aqui, várias versões da Bíblia no país, e muitas delas vão usar palavras sinônimas para trazer uma nuance daquilo que está registrado aqui, daquilo que o autor registrou, do significado de fé. Muitos vão dizer que fé é a certeza, como nos diz aqui a Bíblia Ara. Outras vai dizer que ela é o firme fundamento. Outros ainda vão entender que a fé é a plena confiança, como o próprio autor, os Hebreus, vai descrever no capítulo 3, no versículo de número 1, se eu não me engano. Não me lembro o versículo. Ou seja, certeza, firme fundamento das coisas, um comprometimento com aquilo que você sabe, com os fatos já revelados. Ou seja, essa palavrinha que fala que ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, ela engloba coisas que vão abranger toda a nossa confiança, o fundamento daquilo que nós acreditamos, das promessas que Deus fez de fato no futuro que irão se cumprir. Quando eu olho para este texto, para este versículo 1, nós entendemos que a fé, ela está sempre, o autor está trazendo a fé para uma ótica daquilo que vai acontecer no futuro. Ele vai trazer a fé como uma certeza de coisas que se esperam, como algo que vai acontecer, algo que você não tem muita, vamos dizer assim, muita prova física de que aquilo vai acontecer lá, né? Você apenas tem uma palavra, um registro de que aquilo que vai acontecer, ou seja, mas você tem uma certeza tão grande, você tem uma expectativa tão grande, uma confiança tão grande que aquilo é real e que de fato irá acontecer no futuro, no momento oportuno, quando Deus falar, quando Deus agir, quando Deus trabalhar. Aqui ele vai dizer, então, vai tratar da natureza da fé como algo, como uma ótica para o futuro. É quando nós esperamos algo que Deus falou, ansiamos, confiamos, esperamos temos a certeza de que aquilo que Deus falou a nós irá se cumprir de fato, num determinado tempo por Ele. Ela nos faz olhar para o futuro, ela nos faz olhar para aquilo que vai acontecer, para as suas promessas que ainda não se cumpriram. Ela nos faz olhar para a sua volta, para a volta de Cristo, faz-nos olhar para as promessas que nós temos além desta vida, faz-nos olhar para as promessas espirituais que nós desfrutamos, mesmo vivendo em um mundo caído, onde está habitado pelo pecado, onde existe maldade, onde existe coisas ruins acontecendo. A fé, de fato, ela é um instrumento, como vai dizer a nossa confissão de fé de Westminster, por meio do qual Deus opera as realidades espirituais em nossa vida. Sem a fé, meus irmãos, nós não conseguimos compreender de fato quem Deus é e aquilo que Ele está fazendo em nós. Veja bem, eu preciso exemplificar para vocês, né? Nós estamos aqui vivendo num mundo caído, mas nós somos declarados justos pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós fomos declarados justos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E de que forma nós sabemos disso? E de que forma nós nos apropriamos dessa verdade, se não pela fé? Porque se nós olharmos para nós mesmos, se você olhar para o teu coração, você vai encontrar muita justiça aqui dentro? Se você for olhar para as suas obras, se você for olhar para aquilo que acontece no mundo, para a maldade que está tão latente neste mundo caído, você vai encontrar justiça, você vai encontrar santificação, você vai encontrar salvação. É por meio da fé, então, que nós conseguimos, que Deus nos dá
a experimentar essas realidades que nós temos nele, que nele alcançou por meio da sua obra na cruz do Calvário, que ele alcançou por meio do trabalho, da sua obediência até a morte, morte de cruz, como vai nos dizer ali Paulo na carta aos Filipenses. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Nós esperamos, irmãos, em Deus, esperamos na sua obra, na obra que ele fez em nós, na obra que ele está operando em nós, apesar de muitas vezes nós nos sentimos desanimados com tudo que está acontecendo. Nós, pela fé, cremos e confiamos na bondade de Deus, mesmo no mundo em um caos como ele está. Confiamos em quem ele é e no que ele fez em nosso favor. E além disso, além de tratar a fé como uma certeza das coisas, ela nos fazendo olhar para as coisas que estão no futuro, para as coisas que são espirituais, a definição que o autor aqui nos dá de fé também nos olha para a convicção, para aquilo que aconteceu no passado. Ele vai dizer que é a convicção de fatos que não se viram. Ela nos faz olhar para o futuro em primeiro lugar, para vislumbrar aquilo que Deus já operou, está operando e irá operar em nós no futuro, especificamente quando Ele voltar, quando Ele cumprir todas as suas promessas. Mas a fé também faz nos olhar para o passado, para os fatos. Muitos tendem a dizer que fé e razão são coisas totalmente antagônicas, são coisas que não se misturam. Muitos, como essa pessoa, vai dizer, olha, fé ela não é tão necessária para a vida. Fé é uma coisa que você tem, que é pessoal, mas ela não deve, de fato, dirigir a vida da humanidade, dirigir a vida das pessoas. Alguns teólogos no passado, tentando separar a fé da razão, eles disseram que a fé, ela está em coisas muito mais elevadas, que ela não tem de alguma forma uma explicação, que ela não está relacionada a fatos que aconteceram. Mas o autor aqui vai nos dizer, olha, a fé verdadeira, ela está relacionada sim a fatos, a eventos que aconteceram na história, a comportamentos, a promessa que foi de fato feita por Deus lá no passado e que ela foi desenvolvida. Quando nós dizemos que nós cremos em Deus, que nós temos fé, nós entendemos que Ele está cuidando de nós no futuro, mas também nós entendemos o que Ele fez no passado. O que Ele fez no passado. E aqui esses dois versículos, então, o versículo de número 2 e o versículo de número 3, vai mostrar como que essa fé ela é operada no passado. E não apenas esses dois versículos, mas todos esses 40 versículos que vai falando, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé isso, pela fé fulano de tal, pela fé os patriarcas, pela fé os israelitas. Ou seja, ele vai começar a exemplificar como que esta fé, ela foi operada no passado, para dar encorajamento aos cristãos que estavam vivendo naquela época, sendo perseguidos por causa da sua fé. Ela vai dizer aqui então que a fé, no versículo 2, nos diz que, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Sobre esses antigos, sobre esse bom testemunho, é que compreende toda essa galeria, do versículo 4 ao versículo de número 40, que vai tratar desses personagens do Antigo Testamento. Da forma como eles, de fato, eles creram em Deus. Irmãos, vocês vão encontrar pessoas nesta galeria aqui, que são pessoas como eu e você, pecadoras, sujeitas falhas. Não são pessoas que foram conhecidas pela sua erudição, pessoas que têm ali uma estátua, por exemplo, erguida na biblioteca de Alexandria a respeito do seu nome. Nomes assim que são tão ilustres ali no conhecimento, na intelectualidade, naquilo que fizeram, nos feitos que eles fizeram no passado. Eram pessoas, todas essas que estão listadas aqui, eles estão sendo elogiados por causa da fé que eles tinham em Deus, que eles criam naquilo que Deus iria operar no futuro.
Muitos de nós chegamos a um dilema na vida, não um dilema, uma pergunta, uma dúvida na fé a respeito das pessoas que viveram no Antigo Testamento. Nós nos perguntamos, como que era operada a salvação no Antigo Testamento? E esse texto vai nos dar a resposta. Tal como nos dias de hoje, a salvação no Antigo Testamento era operada também pela fé. Só que eles olhavam para o futuro, naquilo que Deus iria fazer por meio das promessas que Ele tinha entregado aos profetas, por meio dos sacrifícios que eles iam ali como representantes no templo. Nós olhamos para o passado, para os fatos que Deus já fez, para a encarnação do Verbo, para Cristo Jesus. Ou seja, então ele vai nos dizer assim que a fé ela está relacionada à vida prática das pessoas. A fé verdadeira, ela nos faz olhar para o futuro, nos faz olhar para aquilo que Deus fará, para o cumprimento das suas promessas. E ele lista todas essas pessoas que nós lemos, não lemos todas aqui, mas dizendo que elas todas esperavam com convicção de fato, crendo verdadeiramente na palavra de Deus, naquilo que Deus faria, e de fato não viram acontecer. Todas elas morreram antes de Cristo vir ao mundo, antes da encarnação do Verbo, antes de fato de Deus ver ali, fazer-se o cumprimento cabal de todas as profecias ali a respeito da vinda de Cristo no Antigo Testamento. Então a fé ela opera na vida das pessoas que Deus salvou, levando-as a uma confiança plena naquilo que Deus falou. Ela é algo, que se espera para o futuro. A fé é algo que nós definimos que a natureza dela é algo que é uma certeza das coisas que nós esperamos para o futuro. É algo, uma certeza, uma convicção dos fatos que nós vimos no passado. E de que forma ela opera na nossa vida? Como que ela se relaciona conosco? Ela nos leva a uma confiança plena, de fato, um comprometimento de vida. Olha, aquelas pessoas estavam tão comprometidas com aquela fé que eles vivenciaram coisas, eles foram nomes ilustres. A fé deles é uma fé maravilhosa, não por causa das suas atitudes, por causa muitas vezes do caráter que eles tinham, mas porque eles creram tão completamente em Deus, que morreram acreditando, mesmo não vendo as coisas se cumprindo. E as coisas se cumpriram. Vocês, hebreus, falando para o povo daquela época, vocês sabem que Cristo já veio. Vocês viram aquilo que eles não conseguiram ver, e eles continuaram a permanecer firmes, diante das lutas, diante das dificuldades que aconteciam com eles. Isso aqui, irmão, serve para nós como encorajamento. Nós, vamos ser sinceros aqui, nós olhamos para 2021, mas será que nós olhamos com toda aquela esperança? Tudo vai mudar, Muitos estavam naquela expectativa assim, virou 2020, o coronavírus fez assim, tchau, estou indo embora, tá bom? Não quero mais vocês, cansei de vocês, tá? Tchau, enjoei, vou para outro lugar. Às vezes nós olhamos para os dias que ainda estão por vir. Muitas vezes nós pensamos receosos daquilo que pode acontecer. Quantas ainda outras pandemias virão? Quanto mais da maldade do ser humano nós vamos experimentar? Mas nós, como peregrinos, assim como aqueles irmãos foram, nós guardamos a fé no coração, entendendo quem Deus é e o que Ele fez por nós. E isso nos move constantemente a olhar para o futuro com esperança, entendendo que Ele prometeu que cuidaria de nós, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que irá voltar, que Ele não deixará as coisas nesse caos, mas que Ele está com o seu Espírito operando em nossa vida, em nosso meio aqui e agora, que Deus não nos deixou órfãos, Ele nos deu o seu Santo Espírito para trabalhar em nosso coração. Irmãos, que benfazeja promessa é essa que nós temos? Nós podemos olhar para essas pessoas que passaram por tantas adversidades
e seguir adiante, confiando verdadeiramente em Deus para esse ano de 2021. De fato, como diz Andrea Bocelli, a fé, né, a vida, né, sem a fé, ela vai cada vez de mal a pior. Nós precisamos crer em Deus, precisamos olhar para o futuro com expectativa naquilo que Deus fez. E também devemos olhar para o passado. Veja o que diz o versículo de número 3. A fé opera em nós, trabalha em nós, fazendo-nos olhar para o futuro e também fazendo-nos olhar para o passado. Pois diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele começa a fundamentação dele de como que a fé ela é importante na vida das pessoas logo com a criação do mundo. Ele entende que tudo subsiste pela palavra de Deus, que o mundo ele existiu do nada. É criação ex nihilo, não existia nada, não existia uma massa, uma matéria ali, entendeu, no espaço, que reagiu com outras moléculas e deu aquela explosão, aquele boom, que é conhecido por Big Bang. Nós entendemos que tudo foi criado pela palavra de Deus, como os relatos ali do Antigo Testamento, de Gênesis, nos ensina. A fé nos ensina a olhar para o passado, para aquilo que Deus fez, para confiarmos na sua palavra, que tudo procede da sua boca, e a palavra de Deus é quem sustenta todas as coisas. E a palavra de Deus não é outro senão o próprio Filho de Deus, o Cristo encarnado, em quem nós confiamos. Irmãos, o que você precisa, o que vocês precisam para esse ano de 2021? O que vocês precisam para vivenciar os desafios que virão? Poderemos vivenciar a chegada das vacinas, como nós vamos ver, mas enfrentaremos problemas como todos os anos nós enfrentamos. O que nós precisamos para o ano de 2021 é fé. E a fé não é essa fé cega, não é essa fezinha como de cruzar os dedos, mas a fé naquilo que Deus é, na forma como Ele se revelou a nós. Para vivermos de fato todas as promessas que Deus nos dá. A fé não é um pensamento positivo, mas a crença em Deus e em Jesus Cristo, em quem Ele é e o que Ele fez. A fé requer de nós um bom testemunho. Como você tem andado? Como você tem partilhado a sua fé? Nós partilhamos a nossa fé pelas nossas palavras, mas sobretudo pela maneira como nós reagimos às circunstâncias, como nós vivenciamos no dia a dia, como nós lidamos com o nosso próximo, como nós lidamos com a palavra de Deus. Como você tem testemunhado da sua fé? E é somente pela fé que nós podemos entender a realidade de fato. Compreender que o universo foi criado por Deus, que é sustentado pela palavra de Deus, e que no futuro Deus irá cumprir as suas promessas. Da mesma forma como Ele cumpriu no passado, Ele cumprirá no futuro. Tem uma frase interessante, né? Ele disse que viria, né? E veio. Ele disse que ressuscitaria e Ele ressuscitou. Ele disse que foi assunto, Ele ascendeu, seria levado ao céu, sentado ao lado do Pai, e assim Ele foi, né, elevado às alturas, e Ele disse que voltaria, que voltará. Por que nós não cremos? Cristo cumpriu todas as promessas que Ele fez a nós. Caminhamos então, irmãos, nessa certeza de que nós precisamos crescer na fé em Cristo Jesus, em todo o tempo. Amém? Quero convidar, nesse instante, o nosso irmão presbítero João Loturco, e também os irmãos Guilherme e Débora, que vão nos conduzir em um cântico, durante a celebração da ceia do Senhor.
Quero convidar também os irmãos o Edson, certo? O diácono Edson, José João e também o irmão Franco, para nos ajudar na distribuição dos elementos. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, irmãos. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11,
dos versículos 23 a 26. Eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por meio de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Este é um momento tão sublime para a igreja e para a vida da igreja de Cristo Jesus. Um momento em que nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor por meio da instituição da ceia. Todos são convidados aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, com esta igreja local, com a sua igreja evangélica, professos em sua igreja evangélica, são convidados a participarem desta mesa conosco, discernindo, de fato, da vida de vocês, como vocês estão em relação ao corpo de Cristo. Paulo vai nos dar várias instruções a respeito de como nós devemos participar da ceia. Nós devemos participar da ceia sempre nos lembrando daquilo que Cristo fez, e também se nós estamos em comunhão verdadeira uns com os outros. Se nós, de fato, estamos no nosso coração vivendo a comunhão cristã, sem mágoas, sem ressentimentos uns dos outros, sem pecado, olhando para a nossa própria consciência, entendendo como eu estou vivendo diante do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você para participar conosco deste momento tão sublime, em que nós podemos refletir a respeito de nós mesmos, das nossas práticas, refletir a respeito da nossa própria vida diante de Deus, e então participar desta mesa como uma instituição do Senhor. Se você de alguma forma está descontente com algum irmão, se você tem de fato entendido que alguma coisa está te chateando, procure este irmão e conserte-se com ele. Este é um momento também de grande reconciliação, porque nos lembra da reconciliação que o próprio Cristo fez a nós na cruz do Calvário. Neste instante, nós vamos distribuir os elementos e você está convidado a participar conosco deste momento tão precioso que é a ceia do Senhor.
Neste instante, irmãos, vamos comer juntos, mas antes vamos orar a Deus, consagrando estes elementos que nós temos diante dele. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vinda do teu Filho a este mundo para nos dar paz, a adoção de filhos teus e a herança da vida eterna. Graças te damos pelo favor que nos conferes de nos fazer participantes do fruto da paixão e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, pecadores, e agora nos convida a que nos sentemos à sua mesa para comer o pão e beber aquela água viva que nos fala no seu Evangelho. Aceita nosso louvor pelo dom da vida eterna. Somos indignos, ó Deus, do teu favor. Indignos somos ainda de sermos feitos filhos e herdeiros da glória eterna pela morte de Jesus e pela obra do Espírito Santo. Esclarece nosso entendimento e aumenta a nossa fé, para que possamos compreender melhor o teu amor, que sobrepuja todo o entendimento, e é motivo dos louvores constantes dos anjos e santos que cercam o teu trono. Atraídos por esse amor, nós nos consagramos ao teu serviço e à tua glória, e participando, segundo Jesus ordena, da ceia do Senhor, anunciamos a sua morte, como preço pelo qual fomos resgatados da perdição eterna. Dá-nos uma fé firme e aquela disposição que mais convém aos que se assentam à mesa do Senhor, a fim de que possamos cumprir devidamente o preceito que Ele nos deu na mesma noite em que foi traído. Fazendo isso em memória de Cristo, seja aumentada a nossa fé, robustecida a nossa esperança e avivado o nosso amor para com o Senhor e para com todos os que o amam. Consagra para o nosso sustento espiritual a parte do pão e do vinho que vai ser usada neste sacramento, e seja este culto aceitável a Ti pelos merecimentos do nosso Senhor. Ouve-nos, Pai, porque te pedimos em nome do Teu Filho, que contigo e o Espírito Santo vive e reina agora pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos. E como eu, ministrando em seu nome, distribuo esse pão entre vocês. Comamos, pois. Por semelhante modo, nosso Senhor Jesus também tomou o cálice, depois de haver ceado e tendo dado graças, como há pouco fizemos em seu nome, e deu aos seus discípulos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice. Nesse instante, quero convidar para que façamos mais uma oração. Através do presbítero, nosso irmão Diácono Franco, quero chamá-lo para que nos conduza em uma oração de adoração a Deus. Antes, irmãos, antes de orarmos, os irmãos vão passar recolhendo aqui os copinhos e antes de orarmos e impetrarmos a bênção. Pode vir aqui, ó. Só com jeito. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai querido, que nós estamos aqui na Tua casa, ó Pai. Senhor Deus, agradecemos também, Senhor Deus, por estarmos sempre unidos para louvar o Teu santo nome, ó Pai querido,
Pela fé, Senhor, nós chegamos a Ti, Senhor Deus, por tudo que tem feito por nós, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, também por todos os nossos familiares, por eles estarem bem agora com essa situação da pandemia, Senhor Deus, porque esses nossos familiares também têm feito, Senhor Deus, as coisas que o Senhor tem mostrado para nós, ó Pai. E por isso o Senhor nos guarda de todos esses males, ó Pai. O Senhor nos abençoa em tudo que fazemos, ó Pai. Obrigado por estarmos aqui, por podermos estar louvando e agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, meu irmão. Ah, eu esqueci de te agradecer, desculpa.